Vai lá. Boa. Pessoal, bom dia! Estamos no nosso terceiro dia de feira virtual de carreiras e oportunidades. E hoje a gente vai receber aqui também o Michel, que já se formou. O Michel que era mecânica, né, Michel? Graças a Deus já me formei. Ele já começou, É. graças a Deus eu me formei, né? Aí ele vai para o mundo real. Aí ele fala assim, ai meu Deus, estou no mundo real. Como era bom estar nas Tô feiras. ferrado. Como era bom estar nas aulas, né? Mas, enfim, ele sabe o que ele Nossa. quer, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas, gente, a gente está aqui, né, nessa nossa feira, terceiro dia, estou muito feliz. A gente já teve mais de 1.000 participantes aí circulando na feira. A gente ainda vai ter o relatório de hoje, né? Hoje acumulado dos dois primeiros dias, né? Então, a gente não sabe ainda quantas pessoas, né? E vou avisar logo aqui que vai rolar um sorteio. Então, quem quiser já manda lá o link para o pessoal da sua turma. Ó, a professora Alice vai sortear. Uma Alexia aí, né? Tem um Alexiazinho que eu vou sortear. Mas, enfim, queria avisar para vocês, vou pedir até para que o Rafa, faz um favor. Rafa, que é da DACE, né? O Rafael Cruz, trabalha comigo, nosso estagiário lá da diretoria. Ele faz 200.000 coisas, inclusive ele é empresário, né? Ele também é um empreendedor, eu vou botar ele para falar daqui a pouco, surprise. Né? Excelente. E o Rafa, ele deu uma dica, né, de coisas para a gente poder estar fazendo um sorteio. Acabou que eu achei um possível, né, brinde aí para a gente, que vai virar um sorteio, né? Não está naquela premiação oficial, é coisa de Alice Ferrucci, você sabe, vocês me conhecem, né? Para quem já me conhece sabe que eu coloco uma surprise aí no meio. Então, vai rolar um sorteio aqui nessa palestra e vai rolar um sorteio também na palestra de tarde, que é da Vetex, mas que eu vou estar moderando, que vai ter a nossa querida ex-aluna Raíssa Rotolo, tá? Então, gente, o Rafa, se você puder pegar lá no nosso grupo o nome que eu coloquei ali do sorteio, e aqui vai ser o com relógio, tá? O E sem vem cá, eu relógio. posso participar desse sorteio também? Ou é só para... Tá Acho tranquilo, que tá você não tranquilo. vai participar, não, brincadeira. Mas, Não, enfim. beleza. E aí, ó, Rafa, pode anunciar. Eu acho que o Rafa já vai mandar lá para as turmas dele, vai bombar aqui daqui a pouco, só tem 100 vagas, então ferrou. Quem entrou, entrou, quem não entrou, perdeu. Não é, Rafael? Então, gente, é o seguinte, a gente está aqui também aproveitando para a gente fazer uma palestra dentro de uma disciplina, que é uma disciplina que eu, né, mesmo não tendo a obrigação de abrir, porque eu já dei várias disciplinas, 5 disciplinas, né, nesse período aí da PLE, valendo por 2021, a professora Alice resolveu salvar mais alguns formandos, né, dessa escola politécnica e Sempre. outros que tinham que ter, sei lá, tantos créditos para viajar para intercâmbio, se é que vai poder viajar, mas enfim, tomara, né? E mais outras pendências que as pessoas tinham, né? Então, assim, eu abri a disciplina de empreendedorismo e novos negócios, que é um projeto de extensão, empreendedorismo e novos negócios. Ela vale como disciplina para algumas turmas, né? Ou melhor, para alguns cursos. E aí o pessoal entrou, né? E eu falei para eles, ó, palestra aula dentro da plataforma. Então, ó, pessoal também que está nos visitando de Macaé, pessoal de fora, de outras universidades, sejam super bem-vindos. Hoje a gente vai falar de carreiras, né? Como é que a gente constrói as nossas carreiras, né? E eu queria já deixar claro para vocês, carreira é da pessoa, tá? A gente vai falando aí, eu vou trabalhar esse tema. E aí, para isso, eu trouxe o Michel, para o Michel falar um pouquinho da trajetória dele, como é que foi a carreira. Eu vou falar um pouco do PowerPointzinho que eu tenho aqui para vocês, para dar uma luz do caminho. O Rafa fala, e quando for 11 horas, a gente vai ter o Gabriel contando como foi ter sido germinado dentro da germinadora de startups. Vai ser um Lunch Talks, que a gente vai falar aqui, né? O Lunch Talks é o quê? É um bate-papo com uma pessoa, um empresário, um empreendedor que, sabe, teve a coragem de botar o seu negócio e que deu certo. Às vezes a gente faz o Lunch Talks, o Michel, com empreendedores que botaram o seu negócio e deu tudo errado. E é muito legal também saber como... É um aprendizado gigante também, né? Eu fiz Não, Empretec, excelente. né? O Empretec é um curso que é oferecido pelo Sebrae, de um projeto grande, né, mundial, que é da ONU. E aí, aqui no Brasil, eu fiz em Caramba. 2003. Fiz em 2013 Empretec. Empretec, 9 dias ali, ó.
Tem hora para começar, tipo, 8 horas da manhã, mas não tem hora para acabar. Eu saía, assim, tipo, 3, 4 horas da manhã, voltava para cá, tomava um banho e voltava para o curso, porque o curso começava às 8 horas. Eu chegava assim, Aham. né, dormindo. Mas, enfim, eu costumo dizer que eu não vou desvalorizar o doutorado que eu fiz, mas o Empretec foi um doutorado em 9 dias, né? Porque eu Puxado. saí de lá transformada, né? Uma coisa Querendo. transformada mesmo, porque tem uma coisa que é, comprei um produto, um bem tangível, né? Hum, Comprei, sei lá, um serviço, que é um produto, mas é um serviço intangível, né? Comprei algo que vou viver sensações. Beleza. Fui a um show, né? Um evento bacana, sensações. Mas fiz um curso que 9 dias. transformou. É muito mais do que você comprar um serviço, é muito mais do que você viver sensações, é transformação. Então, eu não estou ganhando absolutamente nada do Eu Sebrae, não estou ganhando nada da ONU, nem estou aqui fazendo jabá para ninguém, mas foi um curso que me transformou, foi em Empretec, né? Então, a partir dali, eu, como funcionária pública, não ia abrir uma empresa, né? Então, eu não ia jogar tudo que eu já tinha conquistado na UFRJ na lata do lixo. O que eu fiz? Eu comecei a empreender dentro da própria UFRJ. E nós temos vários professores na escola que empreendem nos seus laboratórios, empreendem em projetos de consultoria, empreendem tocando cursos de pós-graduação, criando novos cursos de pós-graduação. Tem muita inovação, tem muita coisa ali nos cursos. Os professores fazem uma busca enorme do que está rolando no mercado para poder oferecer suas disciplinas. E eu queria dizer para vocês que no nosso stand, né, no stand da Escola Politécnica, tem lá uma janela, que é uma janela dos MBAs, então, que é educação continuada para vocês. A outra janela é de pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? Também educação continuada, né? Quem tem um perfil mais de acadêmico e tudo mais, eu vou falar 2 coisas para vocês. Primeiro é o seguinte, não dispensem o estágio, tá? Mesmo que você não tenha obrigação de fazer, mas faça, né? Você que é de períodos fatoriais, né? Tipo 5º ano fatorial. Michel, você sabe o que é isso? 5º ano Sei fatorial. demais. Ô, Rafa, você conhece alguém de 5º ano fatorial, Rafa? Olha lá ele. Tem uma galera aí, tem uma galera aí. Infelizmente, né? Mas é a realidade. Mas vamos embora. Mas aí o que acontece? Se você dispensar essa oportunidade de você fazer um estágio, depois você não tem mais estágio, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. E aí você já bota no seu currículo que você também viveu uma experiência em empresa e contar isso depois para os alunos, né? Viver projetos. Quando você vira professor, eu já vim do mercado, então eu já tinha uma carreira para contar, né? Uhum. Então, assim, essa minha pegada de mercado, de uma certa forma, quando eu entrei para ser só professora, eu fiquei assim, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer empresas, eu queria vender as salas, né? Para as Meu empresas. Deus. Eu queria que todas as salas do Bloco F, eu sou lotada na engenharia de produção, no departamento de engenharia industrial, eu fiz uma proposta num colegiado, numa reunião de colegiado, eu falei assim, pessoal, olha, como eu venho do mercado e não sei o quê, eu podia oferecer salas de aula para serem Olha as patrocinadas ideias. pelas empresas. Caraca, ó, não sei se vocês conhecem a história dos macacos, né? Era uma vez uns macaquinhos que um cientista resolveu colocar dentro de uma sala. E aí, os macaquinhos não sabiam o que ia acontecer, né? Eles subiam a escada para pegar um cacho de banana. Quando eles tentavam pegar o cacho de banana, caía um jato de água em cima dos macacos que estavam ali embaixo. Então, um macaco subiu e todo mundo levou um jato de água. Ok. O segundo macaco subiu, levava um jato de água. O terceiro macaco, eles não queriam mais que o macaco subisse. Então, o que aconteceu? Os macacos aprenderam que não era para subir a escada, mas, porém, todos viveram aquela experiência ruim. Beleza. O que o cientista fez? Ele começou a trocar os macacos. E troca um, troca outro, troca outro. E, assim, toda vez que um macaco tentava subir a escada, jato de água ia cair, né? Iria cair. Uhum. Só que aí os macacos não deixavam. Então, os novos macacos nunca receberam um jato de água na cabeça. Não sabe nem o que é isso, mas sabe que não pode subir a escada, senão vai levar paulada. Então, gente, eu era um macaco novo. Eu entrei na jaula e o macaco novo não sabia que não tinha podia tomado. vender a sala para o mercado. Meu Pau na minha cabeça, né? Uma coisa é o patrocínio e tudo mais, evento, Vendeu uma sala.
Imagina, eu vender a sala para a Vetex, vender a sala para o Banco Pactual, vender a sala para a Real Valor, sair vendendo as salas da universidade. Tu não podia fazer isso, né? Então, Ia ser uma aqui a bagunça. macaquinha nova, ó, macaca nova, há 22 anos atrás, ó, pau na minha cabeça. Então, gente, às vezes você quer empreender, mas às vezes é impossível. Naquele lugar, né, no ambiente, a gente não tem condições, porque tem um monte de regra, um monte de questões, a gente tem que seguir as regras, né? Então, não pode. Então, gente, eu queria agradecer, antes mesmo, eu já comecei, né? Mas vou agradecer de novo Isso aí. a toda a minha equipe maravilhosa, sensacional, incrível, brilhante, Rafael Freitas. Opa, peraí, juntei os dois, né? Já virou filho do Alexandre. O Rafael Cruz, o Alexandre Freitas, o Mateuzinho, que é da equipe DACE. Agora eu vou agradecer a Vero Solution, a empresa toda, e em nome aqui do Thiago, que está dando suporte para a gente. Thiago, valeu, obrigada a todos. Plataforma Show, atendimento 10, indico, né? Queria agradecer ao STI, que deu suporte da parte de informática da Escola Politécnica, Antônio Rômulo. Queria agradecer a equipe de comunicação, né? Toda a nossa equipe, que tem a Jaqueline Ruiz, tem a Valéria, tem o Donato, e tem também o nosso design maravilhoso, que fez toda a nossa arte, que é o Donato, prontamente nos atendeu. Queria agradecer a Fluxo, porque foi a nossa super parceira, que fez tudo com a gente. Então, a Fluxo é tão organizadora quanto a diretoria, a gente batalhou para conseguir aí os patrocínios. Obrigada, Fluxo Consultoria. Se tiver alguém aqui na pessoa desta, eu agradeço a todos os outros, tá bom? Queria agradecer também a toda a diretoria que apoiou e encaminhou conteúdo para a gente poder estar na plataforma com material para disponibilizar para vocês. Bom, a todas as empresas, as patrocinadoras e as apoiadoras, que a gente tem empresas que a gente trouxe para apoiar vocês, como é o caso do CIE e a CIA de Talentos. Então, a todas, meu muito obrigada. Eu não vou listar agora as empresas, mas se o Rafael ou o Alexandre tiver a lista aí com a Jaqueline, a lista correta, manda aí no chat daqui a pouco. Confere com a Jaque a lista correta, beleza? Então, gente, vamos começar. Play, né? Como diz o pessoal do beach tênis. Play, bora, Alice, está demorando muito. Então, gente, Bora. Eu queria só passar para vocês aqui rapidinho. Eu não vou ler esse slide, tá? Não vai ser apresentado no formato de leitura, assim. É só para dizer que ele está no nosso material lá no escritório de carreira. Então, essa é uma apresentação da diretoria, né? E queria informar para vocês que nós já inauguramos o nosso escritório de carreira. Então, a gente vai estar atendendo hoje até 23 horas e 59 minutos, quando fecha a plataforma, mas o escritório depois vai estar atendendo pelo e-mail da DACE, dace@poli.frj.br. Alexandre, por favor, se você puder escrever para a gente. E a gente depois vai ver como a gente vai viabilizar, de repente, um agendamento, tá? Para um atendimento talvez maior. Tá? Então, essa nossa ideia se transformou em realidade, né? Um sonho que a Cláudia tinha, mesmo antes de ser diretora-geral, ela pensava nisso, a gente trabalhou, pesquisou e foi criada uma diretoria de carreira e empreendedorismo, que por um acaso sou eu que estou, né? Porque ninguém é, a gente está. Né? E aí a gente começou a fazer isso. Então, a gente tem um plano de ação, tem diretrizes, a gente se liga aos 17 ODS, principalmente nesses 3 que estão apontados aí para vocês. ODS são orientações, tá? Para o mundo inteiro seguir em relação à questão de responsabilidade social. Então, a gente está no 4, educação de qualidade, e a gente está aí nos rankings nas maiores universidades, não só no Brasil, mas a gente também está numa boa posição lá fora, né? Trabalho e crescimento econômico, nossa, isso aí a gente não pode nem duvidar que a gente contribui substancialmente, nós formamos pessoas para esse mercado. Indústria e inovação com nossos projetos, inovação cada vez mais dentro da nossa escola, desde sempre, mas agora cada vez mais forte. Né? Dizer também que é uma diretriz da Escola Politécnica, dentro da diretriz da DACE, a gente tem que criar o escritório de carreira, e também a feira. Então, a gente fez essas coisas acontecerem. Tá? Então, essa é a nossa feira, a gente começou o nosso programa, não vou apresentar tudo aqui para vocês, vou até já descompartilhar, mas a gente já fez muita coisa, a gente tem o Elevando pelas iniciativas estudantis, temos a Fluxo Consultoria,
Eu não trouxe foto de todas as iniciativas estudantis, porque, inclusive, vocês podem pegar as das equipes de competição. Não sei se Michel, você foi de equipe? Minerva Bots. Ah, show de Na bola! UFRJ eu fui na Bots, mas eu já participei de umas 4 equipes fora da UFRJ também. Muito bom, muito bom. Então, assim, gente, participar dessas coisas, faz currículo, é muito importante. Então, a galerinha aí que eu já orientei, ó, a Raíssa vai estar com a gente, ó, a Raíssa está aqui do ladinho, ó, Raíssa aqui comigo, né? A Semana Fluxo, o pessoal fazendo, participando do Bem-vindos Calouro. O Consulting Club, o FRJ Consulting Club, eu passei a ser orientadora deles, eu estou no 3º ano de orientação. Se tiver alguém no Consult aí, ó, beijo para vocês, se apontem aí, falem aí, eu sou do Consulting, né? Então, bem-vindos, pessoal. Nos eventos externos onde a gente participou, eu fui homenageada lá, foi super feliz. Mariana não tinha quem homenagear, falou assim: vou homenagear a professora Alice que está ali sentada. Não, brincadeira, não foi bem assim. Não foi bem assim, mas eu brinco com ele assim, falei com ele no corredor, ele falou: não tem ninguém para homenagear, peraí, deixa eu ver a professora Alice ali. Foi muito legal, fiquei muito feliz, levei uma turma inteira de MBA, né, para lá, a Raíssa deixou a gente entrar ali como VIP, foi muito bom. Nossos eventos de responsabilidade social, o Alexandre foi conosco. Alexandre, não achei a foto com você, mas Alexandre estava lá dando apoio a esse projeto que a gente fez lá no Museu do Futuro, não é isso o nome? Do Amanhã. Do Amanhã, futuro, amanhã é futuro. Futuro também. Também a gente participa de entrevistas, né, em canais de televisão. Fui convidada por uma ex-aluna nossa, que eu dei uma palestra, ela estava lá e nem sabia que eu tinha sido professora dela, porque eu virei loura, né? Aí ela me convidou, eu falei: menina, tu foi minha aluna, né? Então, assim, surprise, né? O mundo gira e você chega lá nas mesmas pessoas, né? Então, foi nessa palestra que ela me achou, ela estava de consultora e ela me viu. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Ela nem lembrava que era eu. Mas, enfim, a Semana Global de Empreendedorismo, nós também estávamos lá representados na abertura, foi muito bacana. Fizemos o primeiro dia D da carreira, no ano passado. O Alexandre super me ajudou a trazer as empresas, a Mood estava lá com a gente, CIE, Capacitária, Nube, deram palestra. Não tivemos um público enorme, o pessoal ainda estava, né? Era o nosso primeiro MVP, né? Mas não desistimos, fizemos o segundo, começou a dar mais certo, a gente teve realmente muitos participantes. Foi um dia inteiro, né, com vários profissionais de várias áreas falando o que era, né, a carreira, então, tanto na engenharia como em outras áreas correlatas, né? Participamos do Team Talks, foi o último dia, foi fechamento, foi muito legal, foi divertido, com o reitor lá da Unicinos, é assim o nome? Unicinos. Unicinos, muito legal, cara, muito maneiro, muito bacana, adorei conhecê-lo, já estou lá no Instagram, né? E estou lá no nosso, como chama? LinkedIn, eu e ele batendo papo, eu e o reitor lá. Mas vamos lá. Show. Estamos representando também o pessoal da terceira idade, ó, prateada, que é dourada, mas é prateada, a gente chama geração prateada, né? 50 a mais, né? Também participamos aí da Semana de Inovação, né? Da White Martins, e fizemos aí, junto com as iniciativas estudantis, mais um Elevando, sei lá, a gente deve estar no 10º Elevando, não me lembro o número, juro para vocês, mas essa é a minha galera que eu estou empreendendo com eles há 16 anos, né? São várias gerações, está misturado, eu dei uma misturada, mas, enfim, fui buscando as fotos e os nossos vários Elevandos, né? Aí são as oficinas de empreendedorismo que a gente tem pelo Lab, né? Com também o Lunch Talks, que são momentos onde a gente... Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo, para vocês verem. A gente organiza atividades estudantis, Lunch Talks na hora do almoço, né? Aqui eu participo de vários projetos com outras empresas juniores, então esse é com a Insight na psicologia, né? Eu estou sempre sendo chamada para orientar projetos. E a gente tem a nossa germinadora de startups, essa foi a edição do ano passado, que a equipe DACE ajudou a organizar, porque eu trouxe para a diretoria esse projeto também, né? E no Clube Empreendedor, que a gente está sempre representando. Esse ano, a nossa germinadora de startup vai ter o último dia na semana que vem, segunda-feira, e está 100% online, remota, e a gente tem participantes de Brasília e também de Aracaju,
2 projetos aí para além das fronteiras do Rio de Janeiro, né? Eu representando num evento do Clube Empreendedor, eu sou premium do clube, participo e com isso a gente tem algumas vantagens de estar lá, e eles me chamaram para dar uma palhinha. Gente, na verdade, eu nem falei muito, tá? Eu cheguei, eu me apresentei e acabou, mas enfim, mas foi a minha representação. E faço parte de um grupo, né, que é uma comunidade de práticas de ensino empreendedor em todo o Brasil, né, pelo projeto do Ministério de Tecnologia, né, de Inovação e Tecnologia, agora eu esqueci o nome do ministério, do Sebrae, né? Então, junto com a Fundação Dom Cabral. Então, são professores do Brasil inteiro, né? Um evento aqui é presencial, esse outro aqui foi remoto, então a gente já fez várias reuniões, é muito legal, e lá a gente troca, né, ideias para empreender. Temos, então, a nossa página do boletim, passem lá na nossa página, toda semana, toda sexta-feira a gente manda para vocês, o Alexandre e o Rafa nos ajudam a fazer o boletim, né? Aliás, eles que efetivamente mandam. Alexandre é incansável aí na sua perfeição para poder não passar nada de errado para vocês. Tem umas dicas aí que a gente transformou em PDF, está lá na nossa página do Escritório de Carreiras, não vou ler. E o nosso escritório está aberto para vocês, venham, para que a gente possa ajudar vocês para a gente dar dicas, né, de como é que você vai seguir aí na sua carreira. Eu vou descompartilhar aqui, tá? Porque agora a gente já vai passar para o próximo, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí um to-do que a gente está fazendo, o que a gente já fez, o que está para fazer, enfim. Vamos lá para o próximo arquivo, que é o arquivo que a gente vai falar das trilhas, rapidinho. Estou aqui uma metralhadora, para quem me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez. Eu achei engraçado porque você começou a falar como se você fosse a macaca nova, né? E é muito difícil empreender onde tem muita regra, e daí você passou, sei lá quantos minutos falando de um monte de coisa que você está fazendo. E para quem não conhece, pessoal, é assim mesmo, tá? É o dia todo assim, essa energia aí é bizarro, envolvida em tudo, conhece todo mundo, fala com todo mundo, é isso daí o dia inteiro. Outro dia me perguntaram assim, Alice, tem como falar com o Obama? Eu falei, pera um minutinho aí. Espera aí que eu quero ver se a minha rede de contato chega para o Obama, né? Mas, enfim, pior que chega, gente, pior que chega. Eu fui professora de quem? Nada mais, nada menos, fui professora do pessoal da Vetex, né? Dos fundadores da Vetex. Aí, se você mandar um e-mail assim, ele tiver naquele dia que vai abrir qualquer coisa, ele te achar ali, ele vai mandar para você uma estratégia para chegar lá, para discutir, falar, bater papo com o Obama. Mas vamos lá, então, né? Então, aqui a gente já viu esse pedacinho, nossa equipe eu já agradeci. Vamos aqui ao que interessa. Então, como eu tinha falado para vocês, nós fizemos o primeiro dia da carreira, o ano passado, e o segundo agora esse ano, que foi remoto, né? Então, tivemos essa programação, esse foi o remoto. E qual era o objetivo? Que a gente já começasse com o escritório de carreira. A gente não estava chamando ainda escritório de carreira, né? Eu não tinha ainda ido para Portugal para conhecer lá um projeto da Universidade de Lisboa. A Cláudia me pediu para fazer um benchmark para ver todas as universidades que tinham escritório de carreira. Comecei a pesquisar, olhei uma, olhei outra e tudo mais. E aí a gente ia montar lá na universidade mesmo, né, fisicamente falando. Só que aí veio a pandemia e muda todo o projeto. Aí o projeto virou escritório de carreira online, com mentorias online, né? Para quê? Para que a gente possa desenvolver as competências, habilidades e atitudes que são necessárias, tanto as competências técnicas como as competências comportamentais e mais as competências de visão sistêmica. E aí, lógico, as competências de visão sistêmica mais para os ex-alunos, porque eles já estão no mercado, já estão aí nos cargos de gestão, já ocupam aí direção de empresa, enfim. Então, essas competências mais estratégicas, que a gente chama de visão sistêmica, holística, né? Ou competências conceituais, está lá em cargos mais de liderança. Então, numa boa, a gente vai trabalhar as competências comportamentais e técnicas de vocês e a vida vai formar as competências de visão sistêmica, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de carreira e daí, Michel, se você quiser falar um pouco do que você viu aí na carreira técnica sua e na carreira de gestão, ó, pode me interromper na hora, tá? Aqui não é só uma coisa minha, não, tá? Então, no início da carreira, você vai subir aí na perna do Y. Vai chegar num determinado momento que você vai
ter um perfil mais de liderança e você vai para a perna da gestão. Ou você vai para a perna técnica, né? Onde você vai ter a parte toda das suas especialidades ali sendo implementadas no dia a dia, na rotina. Então, essas competências mais técnicas vão ser as competências mais exigidas, né? Não que você não vai ter competência de gestão um momento ou outro com a sua equipe. Claro que sim, mas não é ela que está em evidência, porque você está na carreira técnica, né? Então, gente, só queria contar uma coisa para vocês, que nem todas as empresas, né, elas não possuem carreira Y, né? Não é todo mundo que tem carreira Y, reconstruindo a minha frase, né? Você vai estar numa empresa que, de repente, a carreira é T, né? E é uma carreira assim, em linha reta e tem poucas vagas para você virar gestão. Então, na carreira Y, o que é legal nisso, né? Vou até abrir aqui para fazer uma rabiscadazinha para vocês. O que acontece? Você consegue migrar da técnica para cá, entendeu? Você consegue fazer essa migração. Por quê? Chega um determinado momento, você subiu aqui, pá, você está subindo, mas você já apresenta as competências para outra carreira. Por quê? Porque começou a fazer curso, começou a fazer treinamento, desenvolvimento na empresa, treinamento aqui agora, exercício da função, desenvolvimento mais de longo prazo. Você foi formando, você está ficando mais sênior e a empresa está vendo pela avaliação de desempenho, opa, esse cara já pode vir para cá, essa menina pode vir para cá, né? E que mais mulheres cheguem na liderança, na gestão das empresas. Fica aí a dica, mulherada. Então, a carreira técnica, pessoal, é a carreira natural, é natural você vir para cá, né? Agora, quando você já passou, a vida já te levou para muitas empresas, você já fez uma carreira, claro que a vida já te selecionou, os cargos de gestão vão estar mais aptos, né? Você vai estar mais apto para esses cargos, invertir aí. Mas, enfim, você escolhe a empresa e se aplica, né? Aplica para esse processo. De repente, você tem aquele perfil. E na carreira de gestão, né, quando a pessoa já está aqui seguindo essa perna aqui, né, da carreira de gestão, o que é legal, né? Eu acho que é importante a gente registrar. Salário, ele vai ser mais compatível, né? Poder e autoridade, isso também vai ser mais compatível, né? Você vai ter mais participação na decisão, né? O que é legal isso, né? Autonomia. Opa! Autonomia. Se eu escrever errado, me avisa, o Michel. A outra coisa... Autonomia, tá certo. A outra coisa que vai acontecer, gente, é você vai estar, de alguma maneira, né, com maior poder, como eu falei, né, de decisão. Você vai participar da decisão. Por quê? Porque você vai ser... Vamos lá, Maria Alice, decisão. Beleza. Por que vai acontecer isso? Por que essas coisas vão acontecer? Porque existe, pessoal, uma certa equivalência aqui, tá? Então, eu vou subindo, essa equivalência vai acontecendo. Então, não é tão perfeita linear como a gente gosta nas ciências exatas, não. É meio torta mesmo, mas é uma equivalência legal, assim, sabe? Você vai subindo e o salário é muito parecido, sabe, com os cargos de gestão. Você vai ficando especialista, porque aqui em cima você vai criar os especialistas. Tá? Você vai ter a galera especialista nas competências que são as hard competências. Então, você vai ter uma certa equivalência, vai ter poder, vai conversar, porque você virá um especialista. Então, essas coisas vão começar a acontecer para você. Então, quanto mais você sobe ali na carreira de especialista, mais próximo você está de salário mais parecido, poder e autoridade, autonomia, participação de decisões, porque especialista é convidado para isso, tá bom? Eu vou meio que dar uma salvada aqui para a gente ter esse folder aqui também, na hora que eu for atualizar. Não sei se vai ficar ruim a minha fala, mas, enfim. Fechei aqui, beleza. Salvou para mim, tá, gente? E aí, agora eu vou limpar, porque senão vai levar essa observação para o outro lado. Clear. Pronto. Beleza.
Então, o que vai acontecer nessa carreira aí na minha vida, né? Então, eu entrei na empresa, esses são os nossos 2 personagens que a gente utilizou durante toda a nossa feira, são as nossas 2 personas, né? 2 pessoas que têm mais ou menos a faixa etária de vocês, eles entraram agora na empresa, e como é que vai ser? Um vai seguir para a carreira técnica, o outro vai seguir para a carreira de gestão. Mas por quê? Por que a Alice colocou a menina linda, maravilhosa, sensacional na gestão? Porque eu quero ver mulheres na liderança. Mas, enfim, essa é uma batalha, é uma luta que a gente faz aí. Vai conseguir. Bora. Só de você trocar uma imagem, né, num formulário de chamada de recrutamento e seleção e botar uma menina lá, você já chama as mulheres. A gente fez isso com o FRJ Consulting Club e, detalhe, no processo seletivo, mais mulheres se inscreveram e mais mulheres passaram. Então, o Consulting Club hoje é muito mais inclusivo, com mais mulheres dentro do nosso projeto, né? Numa escola de engenharia. Bom, gente, carreira também pode ser construída, Deixa eu complementar com um negócio rapidinho, Pode, Marilice. claro. É para isso que eu te trouxe, Michel. Não, vamos lá, Senão, vamos lá. eu vou te pagar aqueles milhões de dólares que a gente combinou. Tá bom, então. Eu acho legal essa divisão da questão de você começar como um especialista ou começar com uma gestão e para onde que você quer ir. Porque, assim, na prática, quando a gente chega na empresa, o que a gente sabe, a gente não consegue chegar já normalmente num cargo de gestão, né? Você acabou de entrar na empresa, você não sabe nem da parte técnica do que está rolando ali, como que você vai gerir alguém eficientemente, principalmente primeiras vagas, né, de emprego. Então, no começo, a gente defende o nosso meio de campo com a parte técnica. Então, a gente entra, cai dentro do técnico e, a partir daí, a gente vai desenvolvendo a questão da gestão. O que é muito legal, porque a gente não precisa ficar preso. Por mais que você seja uma pessoa extremamente técnica, isso eu falo para vocês porque eu vivi isso de verdade, por mais que a gente seja treinado no começo para ser técnico, a gente consegue, caso seja da nossa escolha, ir para o lado da gestão. Por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei como trainee foi uma empresa do Grupo Michelin. Apesar de eu ter entrado como trainee, que é um cargo que, na teoria, né, depois de um tempo, você vai virar o coordenador de alguém, você vai virar gestor, já é planejado na sua carreira que isso aconteça. A gente começa sempre pelo técnico, para que a gente entenda o meio de campo, para depois, sim, a gente avançar. Pô, mas, Michel, carreira técnica ou carreira especialista, o que você prefere? Eu, pessoalmente, eu prefiro de especialista ou de gestão. Eu prefiro a de gestão porque eu acho que ela é menos estática, sabe? Eu acredito que a técnica ela é mais estática. Mas as empresas precisam muito também das pessoas que defendam o meio de campo, aquela pessoa que talvez não quer subir para um cargo de gestão e que defenda a parte técnica ali com unhas e dentes, porque, enfim, a rotatividade das pessoas numa empresa é muito alta, então ter sempre alguém técnico que entende tudo que está rolando ali é muito importante também. Então, eu prefiro gestão, mas ter uma pessoa, ser um especialista, você também terá local no mercado. Eu só queria pontuar isso daí, porque é uma visão que eu não tinha quando eu era estudante, mas que faz toda a diferença. E essa escolha de gestão ou especialista, isso eu acho que começa antes de você entrar na empresa também. Para você se inscrever hoje, por exemplo, num processo de trainee, onde você já tem mapeado que no futuro você talvez seja um líder, você já tem que mostrar algumas habilidades que te levarão para isso no futuro. Então, como a Maria Alice falou da participação das equipes, cara, isso faz uma diferença absurda, porque você vê na prática, você tem que aprender a lidar com o tempo, você tem que aprender a lidar com orçamento, você tem que aprender a lidar com pessoas, com processos, muito diferente do que a gente vê na faculdade. Então, equipes, como a Maria Alice falou, realmente fazem muita diferença nesse sentido. E você, quando tem essa vivência, você já tem a oportunidade de chegar na empresa com a empresa te vendo como uma possibilidade de ser um chefe no futuro. Muito difícil você já entrar como chefe, mas só da empresa ter a visão de que você realmente tem um potencial para isso, eu digo para vocês que isso faz uma diferença assim, muito significativa, até em questão de promoções e tal, porque todo mundo já te olha como um possível chefe. Então, assim, bem legal. Existe como você entrar já com um pezinho lá na liderança futura, é isso que eu queria passar. Se correr atrás, agora já dá para entrar já direcionado para o lado que você quiser. Muito bom, muito bom. Michel, e você falar dessa sua experiência é show, porque daqui a pouco o Gabriel também vai estar falando. Gabriel, foi assim para você também?
Ou você já saiu daí empreendendo? Porque o Gabriel já está com a gente. A Real Valor já chegou, né? Ô, Tiago, abre esse vídeo para a gente tirar um print com todo mundo na tela. Você está escondido aí, Tiago? Tiago é da Vero Solution. Está dando suporte aí para gente. Tô aqui. Cadê você? Ah, agora sim, vou tirar foto. Tem print? Gente, tira um print aí para mim. Para as nossas redes sociais. Boa, adorei essa carreira Y com a mulher ali. Ó. Fala, Gabriel, foi assim para você? Como é que foi? Ó, deixa para você começar a falar. Está mutado. Ih, Tiago, libera aí o rapaz. Libero. Farias, né? Isso. Ontem foi muito engraçado, gente. Eu estava na palestra, começando a palestra, a galera com o microfone aberto, todo mundo falando com o pai, com mãe, com não sei o quê. Rolou até palavrão, eu tive que fazer corte, foi muito engraçado. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Sim. Pronto. Eu estou aqui numa salinha, tem umas outras reuniões ali atrás, mas vocês conseguem me ouvir bem? Beleza, beleza. Perfeito. Maravilha. Pô, pessoal, primeiro, brigadão pelo convite, né? É bem legal estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência com vocês. E respondendo a pergunta, definitivamente não. Assim, eu não sabia, não tinha uma decisão tomada no início da minha carreira de seguir pela área de gestão. Eu, inclusive, tive experiência em vários lugares diferentes. Acho que é bem legal contar um pouquinho aqui, porque minha carreira foi mudando a cada instante, assim. Eu tenho 5 anos de formado hoje. Já trabalhei, estou na 4ª empresa, na prática aqui. E como é que foi um pouquinho, né? Acho que da galera que está na faculdade, entendo que todo mundo que está aqui, a maioria é estudante ainda, está na faculdade, não é isso? A gente tem de tudo hoje, né? Eu acho que cada palestra trouxe um público diferente. A feira é de carreiras e oportunidades. A gente tem pessoal aqui já formado há 10 anos, tem gente pedindo informações sobre mestrado e doutorado, teve gente entrando. Aliás, Gabriel, deixa eu só segurar aí tua fala, porque você vai entrar já falando de empreendedorismo, e aí o Michel vai também entrar aí discutindo algumas coisas com a gente, né? Um bate-papo para a gente poder ver. Eu queria dar uma fechada nessa questão aí da carreira Y. Então, existe um tempo para a gente crescer, existe avaliação de desempenho e de performance, né? A performance é mais contínua, o desempenho, eles fazem aquele processo mais anual, você vai receber feedbacks. Na hora que você receber feedback, gente, recebe o feedback como presente, tá? Às vezes ele não vem exatamente como um presente, ele vem meio amassado, meio torto, porque o gestor não sabe dar feedback. Né? Ele não sabe te dar o pão, parabéns porque você fez isso legal, isso específico, isso legal. Aí ele depois te manda carne, olha, isso aqui precisa melhorar. Aí você vai e entende que aquilo ali realmente é para o teu bem, beleza? Aí depois ele sai, né, conversando com você e diz assim, olha, isso aqui é uma proposta de melhoria, você pode fazer esse treinamento, a gente pode usar um processo aqui de mentoria para você da empresa, não sei o quê. Então, gente, pelo amor de Deus, né, que os líderes aprendam a dar feedback. Agora, se você está recebendo um feedback, mesmo que troncho, mesmo que de um cara que não sabe dar feedback, segura isso como um presente, senta, escreve as competências que a tua empresa espera da tua área, no seu cargo. Aí o que você faz? Pontua, faz uma escalinha de 1, 2, 3, pelo amor de Deus, vê o que você realmente está fraco e vê se aquilo que ele está falando procede no seu dia a dia. A maior dificuldade é a mudança dentro de você. Né? Então, assim, você aceitar o feedback. Eu sou super falante, mas, pô, essa minha característica é boa em alguns lugares, em outros momentos, a minha característica de ser uma pessoa que se comunica, etc., pode ser horrível. Eu estou atrapalhando outras pessoas de terem oportunidade. Então, em que momento minha competência é muito bem valorizada e em que momento minha competência está me prejudicando? Ainda tem mais essa. Às vezes você se acha um negócio maravilhoso, mas em outra empresa, em outro lugar, aquela competência não está te ajudando tanto assim, né? Então, para isso, pessoal, tem um game que a gente botou, né, no nosso projeto, na feira. A Vero Solution está com a gente nessa parceria, colocou o game para vocês, está lá no escritório de carreira. Entrem no escritório de carreira, aquela telona, aquela janela grande ali. Clica no game para vocês jogarem, tá bom? Beleza? Então, isso é super importante. Deixa eu só dar uma fechada aqui para mim, para eu tirar essa escrita, senão ela vai até o finalzinho da nossa apresentação. Só um minutinho, fechei aqui. Bom,
E aí, gente, é educação continuada, porque para você subir na carreira, principalmente na carreira, né, de gestão, as empresas exigem, né, naquele plano de cargos, né, para você crescer na organização, ela vai pedir para você que você tenha um perfil. E aí, se você não tiver esse perfil, que a gente chama um perfil de gestão, você não vai chegar lá. E esse perfil pode ser construído com educação continuada. Então, se você tem uma vontade mais de seguir uma carreira mais de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, você gosta disso, você fez estágio em laboratório, você fez atividades complementares em laboratório, em pesquisa, em construção de novos protótipos, em um monte de coisa, você tem um perfil que você quer ir, de repente, para a área de P&D. Ou você quer ir para a academia mesmo, você quer ser um acadêmico, um professor, um pesquisador dentro de uma universidade. Beleza, então, olha só, para estar dentro de uma universidade, principalmente nas nossas universidades maiores e públicas, se você não tiver doutorado, você não entra, porque o edital já te corta ali, né? Pá! Então, assim, você tem que fazer o mestrado, você tem que fazer o doutorado. No Brasil, lá fora, não interessa. Lá fora tem até 100 mestrado, você faz direto doutorado. Depois você valida aqui, beleza, e você vai estar. Agora, tem a carreira que é de gestão. Então, o MBA é quase que obrigatório para você ir para a perna de gestão. E aí a universidade tem, a nossa escola politécnica especificamente, né? A gente tem 3 programas, que o mestrado e doutorado. Então, tem esse programa do PE, vocês podem ir lá na nossa pastinha, tem lá o link para vocês conhecerem no site, está lá no escritório de carreira, só clica em pós-graduação que vocês já vão ver, tá? Tem os programas de mestrado e doutorado, aliás, desculpa, não está dentro do escritório de carreira, não, está no nosso stand da Escola Politécnica, né, Michel? Dá uma conferida aí para mim, que você deve estar na plataforma também, não está? Mas eu não consigo agora, porque eu estou gravando. Ah, beleza, então show. Eita, e eu gravei, gente? Acho que sim, gravei, né? Tá gravando, não tá? Tá. Vê Na se dúvida, eu tô também. Tá bom, show de bola. Depois você me manda aí pelo aplicativo que transfere coisas Vídeo com gigante. isso, vídeos gigantes, tá? Beleza, show. A gente tem o programa de mestrado também de projeto de estrutura, do PPE, e a gente tem todas as nossas especializações que também estão lá para vocês. Clica lá em MBA, Educação Continuada, que vocês vão ver vários cursos com turmas abertas, online. Olha a oportunidade de você que está fora, né, poder fazer um curso online. Então, todos os nossos cursos, pelo menos até junho, eles estarão online, porque já saiu a resolução, já saiu a portaria lá dizendo que a gente vai continuar online até julho, ok? Beleza? Que acaba o nosso período remoto pela resolução. Então, tem esses cursos todos, né? As especializações, elas estão explicadas lá, com um link para você entrar, para saber qual é o objetivo, qual é o público-alvo, carga horária, ok? Beleza? Se é pós-graduação, MBA, com certeza é mais de 360 horas, ok? Então, MBA não pode ter menos. Agora, a gente também tem cursos menores, e depois a gente vai publicar para vocês na nossa página do escritório de carreira, onde vai ter vários pequenos cursos de curta duração que vocês vão poder fazer com a gente também, tá? Especializações de todas as áreas aí, né? Eu sou professora coordenadora de 4, tá? Elas estão aí. É marketing, olha o jabá para mim. Marketing, gestão estratégica de pessoas, gestão de empreendedorismo, e também uma de gestão pública, que eu nem coloquei porque a turma não está aberta, beleza? Bom, gente, são essas especialidades. Ah, tá aí, ó, Sistema de Gestão Único para Organizações Públicas, acabei colocando, tá? Bom, enfim, a gente já falou aí de formar a carreira, então tudo que vocês escreverem de atividades que vocês fizeram estudantis, botem no currículo de vocês, porque as empresas valorizam estar em empresa júnior, em atividades acadêmicas que vale para vocês ou como projeto de extensão ou então como projeto de atividades complementares, beleza? Eu vou parar aqui porque a gente está agora dando a deixa para o Gabriel. Gabriel, você está num dos nossos projetos, que é o projeto Lunch Talks, que é da Germinadora, e que também participou na Germinadora de Startups, nos 2 que você participou. Então, eu vou deixar você falando, deixa eu sair daqui, que isso aqui o pessoal já viu, e dar a palavra para você, tá? Maravilha, deixa eu falar. Obrigado. Eu tô com a sua foto, eu vou botar a sua foto aqui, tá? Para a galera ver ao vivo e a cores, tá? Vou fazer isso porque a gente, quando sabe, a gente faz ao vivo, né? Então, legal, vai fazer legal. o seguinte, ele me mandou a foto, gente, e essa é a deixa para ele estar aqui com vocês, ó.
Será que tem alguma coisa eu não inseri que vocês não podem ver? Mas tudo bem, não tem nada não. Eu Mas tô vamos lá. gravando. Tá gravando, atenção! Não se preocupa não que eu faço corte. Eu vou dizer aqui, Alice, até Pode ir falando, pode ir falando. vou dizer o que eu pensei em fazer e aí vocês me dizem se faz sentido com... Eu pensei em contar um pouquinho da minha trajetória, né? Que acho que Agora. cai bastante na linha do que vocês estão conversando de carreira e tudo, e depois abrir, não sei se tem um fórum para o pessoal mandar perguntas e tudo. Tem. O pessoal Tem? pode botar no chat e pode também Legal. pedir para o nosso Tiagão aí para fazer. Gente, olha quem está aí. Olha o Gabriel. Eu falei, você tem uma foto? Ele mandou uma foto. Então, Gabriel, a sua apresentação é um slide só, mas você pode falar 2 horas. Brincadeira. Não, mas legal aqui, essa foto vai ser boa para ilustrar aí. Bom, pessoal, então, sou o Gabriel, né? Eu sou formado em Engenharia Mecânica na UFRJ, me formei lá em 2014. Na faculdade, minha carreira, minha história na faculdade, vou contando de maneira sucinta, mas basicamente, eu não, no início da faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria da vida, eu não era um aluno tão exemplar assim, então eu reprovei algumas matérias aí na busca pela minha vocação. E aí, em algum momento, eu entrei no Aerodesign, que é uma equipe de competição que tem lá no Fundão. E, cara, ali aconteceu uma coisa que mudou a minha vida, assim, que foi quando eu entendi o porquê que a gente aprende as coisas na sala de aula, né? Foi quando eu entendi o que na prática a gente faz com tudo aquilo, todas as contas e tudo. E isso foi uma coisa que eu levei para minha vida, assim, que é tudo que eu fazia, eu decidi tentar descobrir o porquê que aquilo está sendo ensinado, o porquê que aquilo está sendo pedido pelo meu chefe, porquê que a empresa está fazendo tal coisa. E passei 2 anos lá, isso, depois desse momento, muita gente se perde nesse momento aí, mas foi quando eu endireitei na faculdade. Então, me formei depois de 5 anos, certinho, me ajustei aí na faculdade e consegui me formar lá em 2014. E como um bom engenheiro mecânico, eu entrei num estágio na Tecnip, numa empresa de óleo e gás. E aquilo ali, na época, era o sonho para mim, porque era um programa de trainee que garantia a efetivação. Então, em 2014, eu seria estagiário, era garantido no programa que eu seria efetivado, e em 2015 estava lá como engenheiro júnior. E não deu outra, foi isso, me formei, era um engenheiro empregado, coisa que em 2015, não sei quem lembra, mas era uma crise, começou uma crise absurda no Brasil, e toda semana se falava em demissão, e mais do que, mesmo com essa situação, o que começou a pegar para mim foi que eu não era muito, eu comecei a sentir muita falta daquilo que eu falei para vocês, que tinha muito valor para mim, que era descobrir o porquê que eu estava fazendo as coisas. Eu tinha um incômodo muito grande de receber várias demandas dos chefes e tudo, fazia ali a planilha de Excel, fazia os cálculos e entregar e não sabia o que aquilo ia gerar de resultado, o que aquilo ia na prática acontecer. E por mais que eu pedisse isso, eu via que a empresa multinacional não ia ter como. Não ia ser um cara eu me formei com 22 anos, então eu tinha 22 nessa época. Não ia ter como um cara de 22 anos mudar uma empresa de 10 mil pessoas. E aí, mesmo na crise, eu decidi procurar outra coisa. Eu comecei a enveredar, a Alice falou do Consulting Club aí, eu passei pelo processo seletivo da BEM, uma consultoria estratégica, então, com menos de 1 ano de formado, mudei totalmente a carreira, saí de uma empresa de óleo e gás e fui trabalhar com consultoria, e entrei lá em 2016, e, cara, foi uma experiência incrível, assim, era tudo que eu queria trabalhar com empresa, eu queria trabalhar na prática, vendo as coisas acontecendo, resultado, ver as pessoas no mundo, né? As empresas, os clientes eram globais, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos, lá pela BEM, e aquilo foi muito bom, só que eu também não estava satisfeito. Então, com menos de 2 anos ali, eu continuava em busca de algo que eu não conseguia encontrar. Eu estava num emprego que, muita gente busca com muita força, né? Pagava bem, tinha experiências muito boas lá, mas eu ainda não estava satisfeito com aquilo, eu ainda sentia que aquilo estava um pouco aquém do que eu queria fazer, do que eu queria construir no mundo. E aí, essa foi a decisão mais difícil da minha vida, foi a decisão de sair da BEM no final de 2016, na esperança de começar um projeto de empreendedorismo, né? E o que eu fiz, né?
eu sou um cara sempre eu sabia que era muito arriscado, então eu tentei ao máximo fazer riscos calculados aí, né? Eu sempre sempre gostei muito de investimentos. Então, desde que eu comecei a empreender, desde que eu me formei, comecei a ter dinheiro, eu comecei a investir. E eu tinha particularmente uma dor, que era de acompanhar os meus investimentos. Para quem não tem tanta essa experiência, imagina o seguinte: quando você faz um investimento é fácil você saber quanto você investiu e quanto você tem agora. Quando você tem 2, quando você tem 3, quando você tem 10, começa a ficar bem mais complicado de fazer esse cálculo, de entender quanto você investiu, qual é a performance disso, você está indo bem, você está indo mal. E foi com essa dor, foi tendo o problema, que eu decidi tentar resolvê-lo. Então, foi daí que eu dei o salto de, mesmo sem ter nenhuma experiência no mercado financeiro, mesmo sem conhecer ninguém no mercado financeiro, eu tinha 24 anos na época, eu tomei esse problema para tentar resolver no Brasil. E conversei com uma série de pessoas, né, tentando ver se essa dor era de mais gente. E na época eu tinha os 24 anos lá, eu não conhecia ninguém que investia, então eu comecei a conversar com os amigos dos meus pais. Então, conversando com a galera mais velha, assim, a gente conversou. Eu digo porque quando eu comecei a querer empreender, eu chamei um amigo meu, o Eduardo, que é quem está na foto aí comigo, que estudou comigo no colégio. E a gente começou a conversar com as pessoas. E quando a gente começou com a 40ª pessoa dizendo, cara, realmente, eu já desisti de acompanhar esses investimentos, eu falei, não, então tem jogo aqui. E aí eu me demiti, consegui convencer o Eduardo a sair da consultoria dele, ele trabalhava na Falcone na época. E em 2017, de fato, a gente começou a trabalhar na biblioteca da PUC. E por que na biblioteca da PUC, né? Porque a gente só sabia fazer uma coisa na vida, que era trabalhar muito. Então, a gente combinou de ir para a biblioteca todos os dias. No dia 2 de janeiro, pleno verão carioca, a gente começou a trabalhar na biblioteca da PUC, que era de graça. E a gente foi para lá. A gente não sabia programar. A gente queria fazer uma empresa de software sem saber programar, sem experiência no mercado financeiro. E, cara, parece coisa de louco, mas a gente comprou um curso de R$50 ensinando programação. E foi ali 12 horas por dia. Em maio de 17 a gente lançou a primeira versão era um app, né? O software, que eu digo, não era site, não era nada, era só um app. E a gente foi divulgando as coisas nas redes sociais, nos grupos de investimentos E aí eu acho que é legal contar um pouquinho da Germinadora, né? Porque a Germinadora veio... A gente já estava há 4 meses na biblioteca da PUC, quando eu vi um e-mail nos grupos da Poli, né? Nos e-mails da Poli, dizendo, pô, tem um pessoal que está fomentando e ajudando todos os projetos de empreendedorismo dos ex-alunos. E, cara, eu falei, cara, pô, toda e qualquer informação que a gente puder ter é válida demais, né? Então a gente foi para lá e, por coincidência, o app estava quase saindo, assim, a Germinadora foi 1 mês antes de sair o app. E foi uma experiência bem legal, foi lá que eu conheci que uma das coisas mais importantes no empreendedorismo é você ter uma rede de contatos, né, pessoas a quem você pode recorrer e tudo. Ali foi muito bom. Eu conheci pessoas que eu tenho próximo até hoje, o João Barcelos, da Mundipag, o Paulo Monteiro, que foi quem me indicou para vir aqui hoje, e a Alice, claro. E, pô, uma pessoa que eu vou citar como a mais importante, talvez ele esteja aqui no call, foi aí que a gente conheceu o Thiago Ferola, que foi o primeiro funcionário aqui da empresa. Ele era aluno ele ainda é, né, na verdade, aluno do Fundão. Tiagão, a gente contratou o Thiago mais ou menos 1 ano depois da Germinadora, mas ele, pelo jeito dele de ser e tudo, a gente já tinha visto que ele tinha um fit com a gente. E o Thiago está com a gente até hoje. O Thiago virou sócio. O Thiago faz parte da história do Real Valor pra caramba, assim. Foi o grande ganho da Germinadora, eu diria. Mas contando essa história um pouco mais estruturada aí, né? Então, em maio a gente lançou o app e começou a divulgar. E, cara, por incrível que pareça, as pessoas, isso realmente era uma dor. Assim, aquelas entrevistas que pareciam ser um exercício teórico de se era um problema mesmo, as pessoas começaram a usar. E quando a gente tinha mais ou menos 300 pessoas usando a plataforma, a gente conseguiu passar para um programa de aceleração em São Paulo, isso já no final de 2017. A gente veio para São Paulo, a gente se mudou. Nisso, pessoal, assim, a gente vivia com a grana que a gente juntou dos nossos empregos, né? A gente não ganhava nada. Isso era uma coisa que a gente já tinha programado. Quando a gente se demitiu, a gente fez as contas.
E a gente sabia que a gente conseguia viver uns 3, 4 anos, assim, sem ganhar nada, morando com os pais, claro. Claro, não teria como se não fosse assim. E a gente veio para São Paulo, o que cortava mais ou menos um ano de vida aí da empresa, porque a gente começou a ter que pagar aluguel. A gente veio dividindo apartamento com 4 pessoas aqui. Na empresa eram só 2. E aí foi muito bom, cara. Essa experiência foi bem legal. Aqui em São Paulo a gente conheceu mais gente, começou a ter contato com bancos e corretoras, começou a ser um pouco mais conhecido no mercado. E em março de 2018, essa aceleradora fez um investimento na gente, R$150 mil. A gente pegou essa grana e tomou 2 decisões que foram importantíssimas. Uma foi usar essa grana para contratar pessoas e corrigir todas as besteiras que a gente tinha feito no código, de gestão, de marketing. A gente trouxe 3 pessoas nessa época. E a segunda foi que a gente tomou uma decisão difícil de continuar sem ganhar salário nenhum. A gente decidiu pegar todos os 150 mil e jogar na empresa, porque ainda estava no nosso plano passar mais tempo sem ganhar nada, então vamos fazer acontecer. E aí, altos e baixos, né? 2018 foi um ano que terminou sem tanto sucesso. A gente vinha com mais ou menos 5 mil pessoas usando a plataforma, mas a gente teve que voltar para o Rio, teve que voltar a morar com os pais, mas a gente continuou tocando o Real Valor. Algumas pessoas se demitiram, a gente tinha 5 pessoas, voltou para 4. Em 2019 a gente passou num programa de fomento de startups no Rio, que é o Startup Rio, e o pessoal botou um programa do governo que dá quase R$100 mil para as empresas. Isso também ajudou muita gente. A gente contratou algumas pessoas, a gente conseguiu um escritório para a empresa. E aí, finalmente, o negócio ali começou a tracionar bem. Em 2019, a gente saiu de 5 mil para 35 mil pessoas por mês usando a plataforma. 2020 foi o ano a males que vem para o bem. Então, a gente cresceu muito, muito, muito na pandemia. Hoje, o Real Valor tem 50 mil pessoas que usam diariamente a plataforma. São mais de 130 mil pessoas que usam a nossa solução. É site, a gente tem versão web, tem mobile e mobile, né? E no final de 2020, há uns 3 meses, a gente começou a ser procurado por algumas empresas do mercado, porque o Real Valor é uma plataforma que tem muito engajamento e informação financeira das pessoas. Então, qualquer inteligência que a gente consiga gerar para outras empresas do setor financeiro faz muito sentido. E a gente, de fato, fez a venda há pouco tempo. Tem 40 dias assim que a gente vendeu a plataforma. Caramba. E a gente está agora em São Paulo. Esse escritório aqui definitivamente não é do Real Valor, com tantos computadores assim. É do comprador. E a gente agora trabalha aqui de dentro. O Real Valor continua. A gente segue tocando o Real Valor, mas agora como parte de um grupo maior, sendo dono. A marca segue e vamos lá, tentando chegar agora em 1 milhão de pessoas. Quantos Ks aí, milhões de Ks, como é que é o negócio? Como é? Quanto foi essa brincadeira, assim? Como é que a gente vai virar patrocinador da próxima feira? Porque a gente já está aqui em contato. Porque assim, a próxima feira do ano que vem, eu já vou mandar para vocês a proposta de patrocínio, né, Michel? Vai uma para o Michel, para ele mandar aí para as empresas que ele quiser, né? Vai outra para você, tá? Já deve estar. Pessoal da Fluxo, não perde esse número. Manda assim que a gente vê o que dá para fazer ali. E é isso, pessoal. Assim, no fundo, isso aí é uma história super rápida Acabei abreviando um pouco os momentos difíceis pra caramba que tem na jornada. Acho que a principal coisa de empreender eu diria, as pessoas costumam falar que empreender no Brasil é mais difícil. Eu só conheço empreender no Brasil e, pela experiência que eu tenho, eu acho que empreender em qualquer lugar é difícil. É uma série de decisões que não fazem sentido em vários momentos. É continuar insistindo quando tudo parece que vai dar errado. Mas, cara, a perseverança acaba trazendo a gente para alguns lugares que a gente não chegaria de outro jeito, né? Eu jamais conseguiria estar aqui. Hoje eu tenho 28 anos e com uma história que eu considero um sucesso que muitas vezes eu mesmo duvidei, assim.
empreender não é para todo mundo, mas é uma história bem legal, assim. Não tem todo aquele glamour de você vai acordar a hora que você quiser, você vai vestir a roupa que você quiser. De fato, você vai. Só que isso vocês vão perceber que não é tão bom assim, ou você vai ver que isso tem muito menos valor do que algumas outras coisas. E também fazendo a ponte com que a pergunta inicial, que foi quando eu comecei, a minha história também é legal para contar que, cara, definitivamente não, a vida e nem a carreira das pessoas é uma linha reta, né? Fui para umas 3 direções completamente diferentes, fui técnico, fui engenheiro júnior, fui consultor, fui empreendedor no mercado que eu não tinha experiência. Enfim, acho que no fundo é fazer tudo que você quer com muito empenho e... Não estou ouvindo. Eu acho que deu uma travada. Gabriel? Eu não sabia se era eu ou se era ele. Deu uma mutada em algum momento. Tiagão? Eu acho que a gente abre e fecha e volta. Eu acho que é lá. Voltou? Fala alguma coisa para ver se voltou. Tirou o PIN, voltou. Deixa eu só aproveitar aqui e vou colocar para vocês também. Deixa eu dar um stop aqui para a gente ficar um pouco de tela cheia, né? Aproveitar aí que o Gabriel está voltando. Deixa eu passar aqui, isso que a gente já viu. Estou deixando uma mensagem já. O Gabriel está voltando, mas é só para a gente não ficar com a gravação num brancão, né? A ideia, gente, é a gente crescer na carreira, aprender com todos os desafios que vão aparecer, sem medo, para a gente depois dominar o mercado. Ô, Gabriel, enquanto você voltava, eu dei uma finalizada aqui no PowerPoint, tá? Para a gente poder ficar com a tela com a galera toda aqui, né? Boa, beleza. Vocês estão ouvindo agora melhor? Então. Boa. Não, e é isso, pessoal. Assim, no fundo, eu queria... A história não sei nem quanto tempo levou, mas... Queria saber se o pessoal tem perguntas, assim, se querem, sei lá, que eu conte alguma coisa mais específica, se a Alice quer fazer alguma pergunta. Mas queria agradecer também, de novo, Alice, o espaço, a Germinadora, foi muito importante a organização, o Paulinho, pô, fera demais, sempre fazendo as pontes aí, foi muito importante para a gente. Verdade, muito. E você, eu acho que você, estou tentando checar aqui com o pessoal lá no Alumni, que a gente tem um Alumni de N2, né? Que é todas as gerações lá. De vez em quando um ou outro pula, porque chega, né? Porque é tanto bate-papo, deixa eu sair daqui, né? Mas, assim, o Alumni era a ideia da gente reunir todo mundo que tinha sido do nosso grupo. Tem um Alumni também do FRJ Consulting Club. Tem o Alumni também da Flux Consultoria. E deve ter os Alumni aí, até chega aí das equipes de competição, né, Michel? Os grupões, assim, da galera que já participou, né? De tudo. Então, assim, eu queria também colocar para vocês que, assim, essa trajetória, né? Primeiro, agradecer muitíssimo aos meninos, ao João, que foi o iniciador da Germinadora, né? O João foi que teve a ideia, ele me pegou ali saindo, eu estava na diretoria, acho que foi em 2016 que eu estava lá na diretoria, 2016, 2017. Aí o João vai lá, professora, eu quero falar com a senhora. Eu falei, pô, João, estou tudo enrolado aqui, mas vem. Ele veio. Aí eu falei, vamos descer a escada. Aí a gente foi descendo a escada e o João, não, porque, Alicia, é porque tem aceleradora, porque tem incubadora. Eu falei, cara, peraí, a gente não pode ser aceleradora porque a gente não pode entrar com essa parte de ter ações com empresa, não sei o que, não. A UFRJ não vai deixar a gente acelerar. Mas por que então a gente não pode ser incubadora? Porque a gente já tem incubadora da COP, a gente teria que ter incubadora da Poli, mas ainda não é o momento, a gente tem... E ele... Aí ele falou assim, então a gente não poderia ser uma germinadora? Ele começou, né? Aí, então me traz, vai lá e faz, porque comigo o lema do Gen2 é vai lá e faz, né? Aí, cara, ele foi escrever um negócio. Então, já conversei com algumas empresas e tudo mais, empresas que já foram já foram aceleradas, a gente poderia ser dentro da universidade uma germinadora, que é a pré-aceleração. Falei, tá bom, então vamos lá, pré-aceleração. E aí eu falei, me dá o programa, vê o que as aceleradoras fazem, traz para a gente, vamos customizar, vamos fazer do tamanho que a gente pode. Foi o nosso primeiro MVP, então acho que você, Gabriel, foi o primeiro MVP, né? Eu também acho. A gente pegou uma galerinha aí, o João foi que começou, inclusive depois o Luca, que foi um dos nossos... legal. O Luca, que foi um dos nossos
como eu posso dizer assim, ex-alunos do GN2, queria fazer um TCC. Aí ele falou assim, professora, eu queria fazer um TCC, mas queria falar sobre o GN2. Eu falei, cara, faz um TCC sobre a germinadora. E aí ele fez um plano de gestão e um plano de marketing da germinadora, está lá na plataforma do Polimonografia. Então, que venham mais projetos, que mais empresas se tornem cases, né? Como você, né? Você Tomara. E o Eduardo, né? Sim, meu sócio. Eduardo, não me lembro do sobrenome do Eduardo. Belotti. Belotti. Belotti, Eduardo Belotti. Então, assim, que os dois, né, que se tornaram, então, e o Tiagão, que está aí com vocês, a gente até procurou para ver se botava um pin nele para ele aparecer também aqui na foto, mas ele não está aí na lista. É engraçado. Nós Malandro estamos falou aqui, que ia aparecer, pô. Dá um puxão de orelha no moleque. Bom, enfim. Mas, gente, olha, eu queria dizer para vocês que tem umas perguntinhas aqui, umas falas aqui do pessoal, tá? Eu tenho pergunta também, viu? Tá, show. Tem um sorteio, tá, gente? Ao final, a gente vai sortear um sorteio de uma super... Cadê? Tá aqui, deixa eu ver. Rafael, você tá aí ou Rafa saiu? Matheus, você tá aí? Matheus Espanha. Porque o Mateuzinho ficou com o PowerPoint prontinho para botar aqui, apontar para a gente o sorteio. Deixa eu ver se o Matheus consegue. Matheus, está com múltiplos... Pronto, você pode compartilhar agora, tá? Múltiplos compartilhamentos, tá? Então, gente, a gente tem aqui no nosso chat, deixa eu ver as perguntas. Boa, Matheus, acho que já está aí fazendo compartilhamento, pelo que eu estou entendendo. Ou não. Deu uma travada para mim, pessoal. Tô te ouvindo. Para mim tá ok. Para mim tá dando uma travadinha aqui, mas enfim. Eu acho que eu vou dar um ESC aqui em alguma coisa que eu fiz que não ficou legal. Tiago, você consegue ver para a gente se está tudo bem aí com todo mundo? Ou é só meu computador? Tá tudo certo. Mesmo? Beleza, tá então... tudo certinho, tá bom? Tá, para mim então tá meio nublado aqui, a imagem está circulando como se estivesse carregando alguma coisa aqui, dizendo que o Zoom Meet está dando um probleminha para mim, mas enfim. Opa, beleza? Voltei, Gabriel, obrigado aí, cara, por compartilhar. Voltei. Maria Alice, eu tava aproveitando para fazer uma pergunta para ele aqui, já que você estava travada. Boa. Acho que, cara, obrigado aí, achei muito legal, de verdade, a tua história. Fiz mecânica aí no Fundão também. Hoje trabalho no Banco BTG Pactual, então... Você trabalha aqui no Pátio Malzone? Não, eu tô em São Paulo. Na verdade, estou no meu quarto, né? Porque eu tô de home office. Não, então. Mas você tá em São Paulo, você trabalha em São Paulo. Ou não? Essa é a minha dúvida. Sim, trabalho em São Paulo. Então, no Pátio Malzone. Ah, sim, é o nome do prédio, né? Porque, cara, eu nunca fui lá como funcionário, então... Não... Justo, né? Porque eu tô aqui também, né? A empresa que comprou a gente é do outro, o BTG é aqui do outro lado do corredor. Aí, que legal. A minha dúvida é o seguinte para você, cara. Com certeza, vamos marcar esse negócio aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tua empresa já tinha 35 mil usuários. Então, eu entendi que ele já estava rodando bem, já tinha recebido ali 250 mil de investimento. E aí você decide vender. Qual que foi o principal, assim, na tua cabeça? Por que você resolveu vender? Para escalar? O que você chegou a repensar? Tipo, devo vender, não devo? Tá, vamos lá. Então, cara, primeiro que assim, de decidir vender até conseguir vender, querer a gente quer qualquer coisa, né? Mas não é, o que eu quero dizer é que não parte muito da gente essa decisão. A gente já estava apto a vender e vou te explicar o porquê, mas só para o pessoal também não ter uma noção de história de filme. No fundo, a gente foi procurado. A gente queria vender até um pouco antes, já por causa disso que eu vou te contar, mas a gente só conseguiu vender de fato depois que a gente foi procurado por algumas empresas do setor. Empresas são compradas, né? Empresas não são vendidas. É uma expressão que a gente fala aqui no empreendedorismo, né? Mas basicamente, velho, o que acontece? O Real Valor sempre teve um problema muito grande, que foi de monetização. A gente demorou muito para saber qual era exatamente a forma de fazer dinheiro com isso. A gente tem um software que consolida os investimentos das pessoas, mas as pessoas já pagam pelas corretagens, já pagam pelas custódias, já pagam taxas de spread bancário, enfim. As pessoas não queriam muito pagar por mais uma ferramenta que só ajuda ela a ver o número, por mais que isso tenha valor.
Então, a gente rodou vários modelos, vários. A gente rodou freemium, isso é ser um Spotify, você paga para ter mais, paga para ter mais funcionalidades. A gente rodou venda de produtos financeiros. Então, fundo de tal lugar, investe lá. Um CDB de tal banco. A gente rodou isso também. A gente abriu um escritório de assessoria financeira para ajudar as pessoas e empacotando tudo e te respondendo. E no fundo o que a gente percebeu foi o seguinte: o real valor, consolidadores de carteira têm um valor muito grande quando plugados numa outra solução já financeira, quando plugados numa instituição. Um consolidador de carteira sozinho, standalone, ele tem que fazer dinheiro cobrando diretamente do usuário e é difícil o usuário querer pagar por um app um valor que financeiramente sustenta a empresa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um plano premium que dá uma receita, mas não sustenta a empresa, definitivamente. O que sustenta a empresa, de fato, é o quê? Ter um parceiro. Foi esse o modelo que, em 2020, engrenou. A gente tem vários parceiros nos quais a gente leva pessoas para eles interessados naquele produto. O usuário diz que ele quer um assessor financeiro, a gente manda para ele. Se o cliente fechar com ele, a gente ganha um rebate. A instituição paga o real valor. E aí, qual é o caminho natural disso? A gente começou a ver, cara, em vez de eu ter dezenas de parceiros cobrando uma taxazinha de cada um que eu levo, faz muito mais sentido eu ter um cara que é tão parceiro que, seria melhor se eu fosse ele, e aí vem a parte de querer vender, digamos assim, faz sentido entrar em alguém e integrar 100%. Perfeito, cara. Perfeito. Obrigado. Pessoal, eu só tenho uma coisa para falar. A gente já explodiu o tempo, 10 minutos a mais, então a gente não pode continuar, porque vai ter outras palestras, outras interações com a empresa. Então, assim, eu sei que tem um monte de coisa para a gente conversar. Então, eu fiz o seguinte, eu salvei as perguntas do chat para que a gente possa depois apresentar, mandar para vocês podem interagir com essas pessoas, tá? Se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês aí no chat, porque as pessoas podem mandar a pergunta direto para vocês, pode ser? Para vocês interagirem com elas depois? Porque temos algumas aqui. Para eu mandar, né? Vocês podem botar aí no chat, aí vocês podem interagir, né? Tem algumas perguntas legais aí, que eu acho que, pelo tempo, deu uma travadinha também. Eu já respondi algumas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal que está na feira, na plataforma, vocês podem me procurar no chat, porque eu salvei as perguntas e a gente pode responder para vocês todas lá. Algumas já foram respondidas pela minha equipe, né? As empresas aí que patrocinaram a gente, a Vetex, a Elera, a Fluxo, a Globo, a Visajo, que tem stand, ok? Os MBAs, que vocês podem pegar lá as informações. Tem perguntas aqui que é bem específica para você, Gabriel. Então, Gabriel, se puder responder, galera, podem entrar em contato com eles, que eu acho que vale a pena aí vocês continuarem aí com essas perguntas. Bom, o Matheus Espanha mandou para mim o sorteio, né? Matheus, você está aí, você consegue compartilhar sem a gente travar, para só a gente falar do sorteio rapidinho e a gente anunciar lá como vai ser o sorteio, né? Então, eu vou pedir para que a gente tem 2 prêmios. Um é para esse, que vai ser a Conrádio, Rafael, abre o microfone aí para falar. Matheus, beleza? Então, é isso. Cadê, Matheus? O nomezinho dela. Boa. Então, esse é o sorteio de agora, tá? Opa, essa não, Matheus, é a outra. É a com relógio. Matheus, acho que ele vai botar para vocês. E aí eu vou pedir o seguinte, eu vou pegar pela ordem aí de participantes. Temos 85 participantes, beleza? E dos 85 participantes, eu vou pedir para que o Michel ou o Gabriel, qual dos dois? Vai me dar um número. Fala, Gabriel. Não pode olhar o chat. Não olha o chat, Gabriel. O microfone. Não deu? Então, deixa o Michel falar. Michel, um número, qualquer. 23. 23. Eu vou olhar quem na ordem alfabética ocupa a posição 23 e vai ser o vencedor, tá?
Então, 2 Tá bom. minutos. Ô, Rafa, faz isso aí para mim. Pega nos participantes e vai contando aí para mim para ver quem é o vencedor e a gente já vai pedir, entrar em contato com essa pessoa pelo chat da plataforma. Eu quero super agradecer vocês, porque a gente vai mandar a Amazon entregar. Então, o sorteio foi feito. Quem é o vencedor? Em ordem alfabética eu não consigo ver, professora. Não! Porque fica aqui na ordem de quem foi entrando Deixa eu Faz na ver. ordem de quem entrou. Não, na deixa ordem de eu quem ver. entrou, professora. Não, você é a ordem alfabética, é o participante. Em participantes, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está em ordem alfabética. Ih, não está em ordem alfabética, por isso. Bom, então vamos fazer não ordem alfabética. Então, peraí, 1, 2, eu não conto, tá? Então, eu não sou 2. Então, 1, 2, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu acho, né? Vou confirmar aqui, vou pedir para minha auditoria ver isso aqui para mim, quem é realmente o 23. Deixa eu ver se eu faço a conta aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, o Arthur, para mim, é o 12, tá, gente? Espera aí, deixa eu passar aqui no Arthur. Arthur é o 12, então, até o 12, gente, ninguém ganhou. Então, vamos lá. Passei do Arthur, 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Depois da Daniela. Quem está depois da Daniela? Quem está depois? Denilson Alves Paiva, você é o vencedor. Cadê o Denilson? Está aí? Denilson, deixa eu ver se o Denilson está aí. Cadê o Denilson? Deu um Denilson. gritão escrito ali. Beleza? Olha, você acabou de ganhar, tá? Vai uma Alexa aí para sua casa, a gente conversa lá no chat para você me passar o endereço, porque aí a gente vai pedir para a Amazon entregar direto para você, beleza? Então, parabéns. Aê! Cadê o menino? Anotaram o nome, pelo amor de Deus, para não esquecer. Minha equipe, por favor, anota o nome dele. Denilson, não estou conseguindo ativar o som. É nervoso, emoção, Denilson. Mas é você, Denilson. Parabéns. Beleza? E... Ouvindo? Oi? Ouvindo agora? Foi, Só show. para ouvir. Obrigado, viu? Tô bem. Muito A sorte bom. hoje foi boa. Obrigado, viu? Muito bem, parabéns, é presente de Natal. Ó, vai rolar outro sorteio lá na parte da tarde, tá bom? Estejam com a gente e mandem perguntas para a Michelle, para o Gabriel, que a galera aí é fera, pessoal aí que empreendeu e que seguiu em carreiras diferentes, mas os dois estão aí em carreiras, né, dentro das suas empresas e empreendedorismo. Então, pessoal, não esqueçam de fazer a avaliação da apresentação, da palestra, lá para dar feedbacks para a gente, tá bom? Esse foi o nosso MVP da primeira feira de carreiras e oportunidades. Obrigada, pessoal. Vero, show. Pessoal, obrigado. Obrigado, Valeu. Obrigado, pessoal. Grande abraço, hein? Também lá. Sair aqui, então. Obrigada, Michelle. Valeu, obrigada. Beijo. Tchau, professora. Obrigado. Beijo. Nos falamos. Show. Obrigada, Thiago. Valeu, Marieli. Se quiser, já pode parar o record aí, tá aí finalizando.